Hoje iremos apresentar o trabalho sobre choque séptico. Integrantes do grupo: Débora Guedes, Felipe Brandão, Rafaela Silva, Ruth Rodrigues e Thaís Souza. Bom, agora eu irei falar sobre o choque. O choque é uma desomeostasia circulatória associada à perda de volume sanguíneo circulatório, redução no rendimento cardíaco ou resistência vascular periférica inapropriada. O choque é rapidamente progressivo e ameaçador à vida de quando respostas compensatórias são inadequadas. O choque pode ser classificado em 3 tipos diferentes, com base nos problemas subjacentes fundamentais: cardiogênico, hipovolêmico e má distribuição sanguínea. O choque atribuído à má distribuição pode ser ainda dividido em choque séptico, choque anafilático e choque neurogênico. As características clínicas do choque são rapidamente progressivas e incluem hipotensão, pulso fraco, taquicardia, hiperventilação, como estalidos pulmonares, redução na produção de urina, hipotermia, edema, hemorragia petequial e equimótica, e trombose pode estar presente com um reflexo de deterioração vascular que acompanha o choque. Olá, meu nome é Thaís e eu vou falar de choque séptico, que é uma das síndromes associadas às altas taxas de mortalidade e pode ocorrer com evolução de qualquer patologia, seja ela de natureza infecciosa ou não. Ela apresenta 2 fases, sendo a fase precoce, chamada de hiperdinâmica, que apesar de muitas vezes não diagnosticada, possui melhor prognóstico, evoluindo para a fase hipodinâmica, caracterizada pela hipotensão irresponsiva a vasopressores e inotrópicos, progredindo para a síndrome da disfunção múltipla de órgãos e culminando em óbito. É um tipo comum de choque associado à má distribuição de sangue. A vasodilatação periférica é causada por componentes de bactérias ou fungos que induzem a produção de quantidade excessiva de mediadores vasculares inflamatórios. Nesse tipo de choque, uma infecção local é transmitida a outros tecidos pela corrente sanguínea, adquirindo assim o caráter sistêmico, a sepse. A causa mais comum do choque séptico é a endotoxina, um complexo de lipossacarídeos dentro da parede da célula de bactérias gram-negativas. Muitas vezes, esses lipossacarídeos alcançam a entrada da microbiota do intestino, entrando na circulação do sistema retículo-endotelial e se acumulando, então, no fígado, baço, alvéolos e leucócitos. Como resposta a esses invasores, ocorre uma variedade de mecanismos, como ativação de mediadores imunológicos, lesão dos endotélios e ativação do sistema endócrino e neurológico. Na sequência, ocorrem as alterações da permeabilidade da membrana capilar, da coagulação, da distribuição do sangue pelos tecidos e do metabolismo. A queda da resistência vascular sistêmica e da pressão arterial. Embora o débito cardíaco aumente, não é possível manter um adequado fornecimento de oxigênio, resultando num fluxo sanguíneo deficiente com hipóxia celular. Os felinos, eles são animais aí com um estilo de vida mais livre, né, mais independente, e eles estão cada vez mais se tornando ótimas opções de animais de companhia, principalmente com esse dia a dia que a gente está vivendo, né, de muito trabalho, ficar muito tempo fora de casa, muitas vezes morando em lugares pequenos, e os gatos, eles têm se adaptado muito bem a isso. E eu acredito que em breve a gente vai ter aí mais gatos do que cães dentro das nossas casas. E isso é importante por lembrar, porque gato, muitas vezes a gente trata como um cachorro pequeno. Só que gato é um animal totalmente diferente de um cachorro. Tanto no seu comportamento, nas suas preferências, nos seus hábitos. E isso acaba influenciando até mesmo nos tipos de doença que eles são mais suscetíveis. Então, o que acontece? Sepse em felinos, por exemplo, é um caso relativamente comum,
principalmente para esses gatos que têm acesso à rua, né, que acabam se envolvendo em brigas, se machucando, porque a sepse, essencialmente, ela é um processo inflamatório sistêmico em resposta a um processo infeccioso. E esse processo infeccioso, ele pode aí ter uma origem bacteriana, viral, parasitária, até mesmo fúngica. E essa sepse, quando ela está aí associada com algumas situações hipotensoras, como, por exemplo, a disfunção de um ou de um órgão, mesmo que o animal esteja aí recebendo um tratamento adequado, uma reposição volêmica, né, que é uma reposição sanguínea adequada, drogas vasopressoras, ele pode acabar aí evoluindo para um quadro de sepse grave, que pode também acabar evoluindo para um quadro de choque séptico. Também é comum que esses pacientes tenham síndrome de disfunção de múltiplos órgãos. Também correlacionado diretamente com a sepse, a gente tem a síndrome de resposta inflamatória sistêmica, que é essencialmente um processo inflamatório sistêmico que pode ter decorrência de processos não infecciosos ou de processos infecciosos. Então, geralmente, a gente infere aí que a sepse é correspondente a um tipo específico de síndrome de resposta inflamatória sistêmica. A sepse grave, ela pode estar diretamente relacionada com infecções de diversos órgãos. Por exemplo, infecção de trato urinário, pancreatite, gastroenterite, pneumonia e piometra também. A sepse nos gatos, ela também pode ser secundária à pancreatite aguda, que a gente deve tratar juntamente, né, com o manejo terapêutico dessa pancreatite. Dentre as causas primárias infecciosas dessa pancreatite felina, a gente pode destacar a toxoplasmose e também a PIF, né, que é a peritonite infecciosa felina. A PIF, ela é uma enfermidade aí comum na clínica de felinos, principalmente em animais que passaram muito tempo em abrigos ou que passaram muito tempo nas ruas, e ela é pouco diagnosticada, mas quando ela é diagnosticada, geralmente o prognóstico desse paciente é de desfavorável a fatal. E muitas vezes o tratamento inclui o uso de glicocorticoides, né, de antibióticos para poder tratar. Os principais sinais clínicos da sepse nos gatos são a hipotermia, que são temperaturas aí abaixo de 37,8 graus, ou a febre, que são temperaturas acima de 39,7 graus, a bradicardia, que é uma frequência cardíaca inferior a 140 batimentos por minuto, a taquipneia, que é uma frequência superior a 40 movimentos respiratórios por minuto. Outros sinais clínicos podem estar presentes nesse paciente de acordo com a doença, né, que desencadeou esse processo séptico. Um achado comum nessa clínica de felinos, né, nesse diagnóstico, é a icterícia. Quando a gente avalia as mucosas, igual mostra aí na imagem, né, elas estão com esse aspecto amarelado. A sepse, ela constitui um dos diagnósticos diferenciais da causa de icterícia nos gatos, né? Uma vez que as alterações geralmente estão associadas a enfermidades hepáticas. Os gêneros bacterianos que costumam estar envolvidos aí na sepse felina são a Salmonella, a Escherichia coli, Streptococcus e também os Staphylococcus. Uma vez que a sepse, ela é, como eu disse, uma síndrome de resposta inflamatória sistêmica associada com um processo infeccioso, primeiramente, a gente pode diagnosticar essa síndrome quando o felino costuma apresentar pelo menos 2 ou até mais sintomas, né, que eu descrevi acima.
Também pode ser feito o leucograma do animal para poder ver se tem leucocitose ou leucopenia, e também é observado um desvio nuclear neutrofílico para a esquerda em virtude da presença de células polimorfonucleadas imaturas na circulação. Então, apesar da sintomatologia clínica ser bem definida para o diagnóstico dessa síndrome, outros sinais clínicos eles podem estar presentes no enfermo de acordo aí com a base que desencadeou esse processo séptico. Geralmente, o tratamento desses animais se baseia na implementação de fluidoterapia o quanto antes. Reposição volêmica, que a reposição sanguínea também é associado ao controle da infecção, e esse controle da infecção pode ser associado aí com antibióticos aplicados por via venosa. Também é essencial que o animal fique numa monitoração intensiva pelo médico veterinário responsável. Olá, eu sou Ruth Rodrigues. Eu vou falar sobre o caso clínico. Um gato macho não castrado da raça pelo curto brasileiro, de aproximadamente 2 anos de idade, com 4,3 kg, deu entrada na clínica veterinária no Rio de Janeiro, apresentando-se prostrado, se alimentando pouco e com dificuldade de evacuar e urinar há cerca de 5 dias. Era um gato que se envolvia muito em brigas e ficava muito na rua. A mucosa oral e ocular estavam intensamente hipocoradas, ou seja, estavam pálidas. A distensão abdominal era grande e a dor à palpação também. A temperatura estava em torno de 35 graus, ou seja, estava hipotérmico, e o animal apresentava braquicardia, que é um batimento do coração mais lento, e a bradipneia, que é uma respiração também mais lenta, além do pulso femoral fraco. O turgor cutâneo, quando você estica a pele, ele estava muito alto, por questão de elasticidade da pele, indicando uma desidratação cerca de 8%. A suspeita inicial era de obstrução uretral, porém o procedimento de sondagem uretral transcorreu sem intercorrências. O abdômen continuou distendido, então foi realizado o procedimento de abdominocentese, que é uma punção do líquido do abdômen. Essa drenagem saiu uma grande quantidade de líquido e de aspecto purulento. Foi realizado também o teste de Rivalta para diagnóstico de PIF e deu positivo. O líquido drenado foi encaminhado para análise, resultando no seguinte exame. A densidade do líquido estava em 1015, o pH 9, então o pH estava alcalino, tinha muito leucócito, tinha sangue, proteínas, glicose. A avaliação citológica teve grande presença de neutrófilos, alguns macrófagos e linfócitos. O animal foi submetido também à fluidoterapia, a aplicações de enrofoxacina, prednisolona, interferon e sulfato ferroso. O paciente foi submetido a aquecimento utilizando colchão térmico e bolsas de água quente. Após 24 horas do tratamento, o paciente veio a óbito, sugestivamente por sepsis, uma vez que a sintomatologia clínica apresentada é condizente com sinais clínicos de sepse.